Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Prova da Ordem. Eu sou o Rodrigo Schwartz, professor de Direito Tributário, e hoje nós vamos resolver um exame de ordem em que a peça processual exigida foi o mandado de segurança. Isso mesmo, aquela ação prevista no título dos Direitos e das Garantias Fundamentais, que Rui Barbosa chamava de escudo. É um escudo do cidadão na proteção das suas garantias fundamentais para o gozo de seus direitos subjetivos. Então, trata-se de uma ação que tem o objetivo de garantir um direito líquido e certo, cuja previsão está no artigo 5º da Constituição. Vamos a ele. De acordo com o artigo 5º, inciso 69, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou, quando não autoridade pública, que seja agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, nisso consiste o mandado de segurança. É uma ação que busca proteger o direito particular perante o poder público. Então, é isso, pessoal. A fundamentação está no artigo 5º, inciso 69, e é este dispositivo que você indica no seu mandado de segurança, e também no artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança. Então vamos agora às hipóteses de cabimento. Então a vocação do mandado de segurança é garantir um direito líquido e certo do particular contra o poder público. Então vamos a alguns exemplos. Liberação de mercadorias apreendidas. Vamos supor que você está deslocando as mercadorias e houve uma apreensão, e essa apreensão viola seu direito líquido e certo por algum motivo. Vamos supor que você considere que essa apreensão de mercadorias é ilegal. É possível, diante deste ato administrativo, ajuizar um mandado de segurança. Lançamento tributário, talvez a hipótese mais exigida em exame de ordem, quando há um lançamento e esse lançamento tem uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, ele viola um direito do contribuinte. É possível, e nós já vamos ver alguns detalhes sobre a impugnação de lançamento via mandado de segurança, mas é possível você questionar este lançamento via mandado de segurança. Ou então, afastar ato de cancelamento ou suspensão de isenção. Vamos supor que você tenha um tratamento tributário diferenciado, e aí uma autoridade fazendária viola este seu direito à fruição desta isenção, deste benefício. Coibir ato ilegal ou abusivo no fornecimento de CND, supondo que você precise da certidão de negativa de débitos para a consecução de suas atividades, e um fiscal, autoridade fazendária, não lhe conceda por algum motivo. Ele viola, portanto, o seu direito líquido e certo à obtenção da CND. Estes são só alguns exemplos que ilustram a violação ao direito líquido e certo do particular, que viabilizam, portanto, o ajuizamento do mandado de segurança. Então, mas continuando aqui no cabimento, temos algumas peculiaridades. O mandado de segurança ele pode ser preventivo ou pode ser repressivo. E para identificarmos se o mandado de segurança é preventivo ou repressivo, é muito importante o conhecimento do itinerário da constituição do crédito tributário. Então, vamos lá. Primeiro, o legislador cria uma hipótese dotada de abstração e generalidade. Trata-se daquela hipótese geral e abstrata, em que o legislador prescreve, por exemplo, que se você oferir renda, você deverá pagar o imposto de renda. Se você prestar um serviço, você deverá pagar um imposto sobre serviço. Se você for proprietário de um imóvel no território urbano, você deverá pagar o IPTU. Veja, isso é hipótese de incidência do tributo. Depois de criar essa hipótese, alguém pratica o fato gerador. Alguém possui um imóvel, alguém ofere renda, alguém circula a mercadoria, alguém pratica operações financeiras. Enfim, a prática do fato gerador. Praticado o fato gerador, você tem o nascimento da obrigação tributária, em que o contribuinte deve pagar uma quantia ao fisco, em que você tem lá um sujeito ativo e um sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que tem o poder de exigir o tributo, e o sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo. E após a obrigação tributária, e aqui também você não precisa entrar em discussões acadêmicas sobre a natureza constitutiva ou declaratória do lançamento. Fato é que, para o exame de ordem, o lançamento é o ato administrativo que exige o tributo. Então é ele que possivelmente viola o seu direito líquido e certo. Este é o possível ato coator. E para a identificação do mandado de segurança repressivo ou preventivo, se deve ter em mente que o mandado de segurança preventivo, ele busca prevenir que venha a ser lançado um tributo
que viole um direito líquido e certo. Então, sempre que estivermos diante de um mandado de segurança com o fundado receio de que o lançamento possa ser, de que seja possível a constituição do crédito com base num fundamento ilegal ou inconstitucional, estaremos diante de um mandado de segurança preventivo. O objetivo aqui é prevenir o lançamento com base num fundamento ilegal. Já o repressivo, ele tem como objetivo combater aquele lançamento. Você já sofreu o ato administrativo. Você quer agora repreender este ato. Você quer combater, você quer anular, desconstituir este crédito, este lançamento tributário. Então, o seu objetivo aqui, com o mandado de segurança, é o de desconstituir aquele título. Só que o mandado de segurança repressivo, ele possui uma peculiaridade. Enquanto no preventivo nós não temos nenhum prazo, especialmente porque não existe o ato coator ainda, existe o fundado receio de que exista no futuramente. Mas no repressivo nós já temos o ato coator. E por já termos o ato coator, aplica-se, portanto, o artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança, que dispõe que o mandado de segurança somente poderá ser impetrado após 120 dias contados da ciência, contados da ciência do ato coator, da violação do seu direito líquido e certo. Então, essa é a pequena peculiaridade do mandado de segurança preventivo e repressivo. O repressivo é sempre após o lançamento tributário. E aqui a continuação, sabemos que após o lançamento temos inscrição em dívida ativa, execução e todas aquelas outras peças processuais que nós já estudamos aqui no Prova da Ordem. Mas não é só, não basta identificar quando é preventivo e quando é repressivo. Nós temos também que nos atentar às peculiaridades do mandado de segurança. Vamos a elas. E aqui é muito importante que você converse com o enunciado do seu exame de ordem. É necessário que você dialogue com todas as informações que o seu examinador passa a você. Então, a primeira delas nós já vimos, relação ao prazo. Se o enunciado informa, por exemplo, que entre a data da ciência do ato coator ou do ato abusivo não transcorreram 120 dias, há um forte indicativo de que o seu examinador quer que você ajuize um mandado de segurança. Por outro lado, se ele informar que se passaram mais de 120 dias, então é um forte indicativo de que não estamos diante de um mandado de segurança. Então, essa é a primeira informação muito relevante. E mais relevante do que essas informações é você saber onde encontrá-las. Então, em se tratando de mandado de segurança, é muito importante que você visualize a lei do mandado de segurança, a lei 12.016 de 2009. Então, a primeira peculiaridade é o prazo de 120 dias, em se tratando somente de mandado de segurança repressivo. Quando estivermos no preventivo, não há prazo simplesmente porque não existe o ato coator ainda. A segunda característica, ônus sucumbencial. É muito comum que os exames de ordem afirmem que o seu cliente não deseja correr riscos. Isso é uma coisa até que você leva para a sua prática na advocacia tributária. Muitas vezes uma alternativa ela expõe o seu cliente em riscos e o risco é o ônus sucumbencial, ou seja, se você perder a ação, você terá que pagar para o fisco ou para a União, para o ente tributante, um valor referente aos ônus sucumbenciais. Então, o mandado de segurança não possui sucumbência, não existem ônus sucumbenciais. Não há riscos, vamos dizer assim. Dilação probatória, também outra característica muito importante. No mandado de segurança, é necessário que você possua a prova pré-constituída, que quando você ajuize o mandado de segurança, todo o conjunto probatório já esteja anexado ao processo. Então, se o enunciado informa que você está em posse de todas as informações, todos os documentos necessários à prova do seu direito, então também temos um forte indicativo de que é um mandado de segurança, porque no mandado de segurança nós não podemos produzir provas, não é possível produção de provas no curso do mandado de segurança. Nós temos que possuir a prova pré-constituída. Outra característica importante. Se o enunciado informar, por exemplo, que o seu cliente deseja a medida mais célere, então, forte indicativo, mais uma vez, de que estamos diante do mandado de segurança, porque o mandado de segurança ele é mais célere do que as outras medidas. E a última talvez seja a mais complicadinha de sistematizar, inicialmente, porque o mandado de segurança tem uma peculiaridade, porque ele somente viabiliza a compensação. No mandado de segurança não é possível obter a restituição dos valores pagos indevidamente, aquela restituição
impecúnia, somente a compensação, em que você reconhece que houve a violação do direito líquido e certo, que essa violação do direito líquido e certo lhe permite a compensação futura. E temos duas súmulas que tratam do assunto, a súmula 271 do STF, que prescreve que o mandado de segurança não produz efeito patrimonial em relação a efeito pretérito. Essa é a disposição da súmula 271 do STF. Por outro lado, nós temos a súmula 213 do STJ, que prescreve que o mandado de segurança é ação cabível para declaração do direito à compensação tributária. Então, temos essa pequena peculiaridade. Se o enunciado informar que o seu cliente não possui créditos a compensar e que ele deseja a restituição dos valores em dinheiro, em pecúnia, então você afasta o mandado de segurança, porque no mandado de segurança somente é possível a compensação tributária. Então, forte nessas informações, vamos agora resolver o nosso exame de ordem. Vamos à situação problema. E aqui, mais uma vez, eu relembro que é muito importante nós dialogarmos com o enunciado. É no enunciado que nós encontramos a competência, o polo passivo, a nossa fundamentação jurídica, especialmente em matéria tributária, que normalmente o enunciado já informa qual é o seu pedido. Você somente tem que buscar os fundamentos no seu material de apoio. Mas então vamos ao enunciado. A administração fazendária de determinado estado, por entender que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos se enquadra como contribuinte de IPVA, então aqui já temos algumas informações relevantes. Existe um estado que está cobrando IPVA dos Correios. Então, esse já é um núcleo de fundamentação da nossa peça. Incidente sobre os novos veículos da sua frota, adquiridos e emplacados em seu território, e efetuou o lançamento tributário direto relativo ao imposto de sua competência. Todavia, a aludida empresa, que se encontra no prazo regular para o pagamento do IPVA, ou seja, foi lançado o tributo, mas esse tributo ainda está no prazo regular para pagamento. O enunciado está nos informando aqui que a exigibilidade do crédito ainda está suspensa, porque ele ainda não foi exigível, não transcorreu o prazo para o pagamento. Só que ele não quitou o imposto por discordar de sua cobrança, entendendo não ser contribuinte. E por que será que ele entende que não é contribuinte? Será que aí nós temos já uma informação relevante? Então, entendendo não ser contribuinte, ante a relevância dos serviços de natureza postal para a população. Sabendo-se que a referida empresa pretende viabilizar demanda judicial para a defesa de seus interesses, uma vez que não houve oferecimento de defesa administrativa, ou seja, foi lançado o tributo, esse tributo ainda está no prazo para o pagamento, mas também não houve nenhuma apresentação, nenhuma defesa administrativa. Bem como que, contados na data da notificação do lançamento tributário, até o presente momento, transcorreram 90 dias. Redija, na qualidade de advogado, por ela contratado, a petição pertinente que traga o rito mais célere. Então, olha só, 90 dias, rito mais célere e com base no direito material e processual tributário, ciente da desnecessidade de outras provas que não sejam documentais. Então, você que fez conosco aqui o Prova da Ordem, você já sabe, aqui é mandado de segurança. E por quê? Bom, 90 dias, estamos diante de um lançamento e deste lançamento ainda não transcorreram 120 dias. O seu cliente quer o rito mais célere. E qual é o rito mais célere? Mandado de segurança. E além disso, não há necessidade de produção de provas que não sejam documentais. Então, não há necessidade de dilação probatória. Nós temos as provas pré-constituídas. Então, vimos aqui que é um mandado de segurança. Bom, após a análise de todas essas informações, é muito importante que você já estruture a sua peça, que você já tenha em mente qual é o esqueleto da sua peça processual. E aqui você já sabe, a partir do enunciado você identifica para onde você endereça a sua peça processual, depois você identifica quem é o polo ativo, quem é o polo passivo, quem é o apelante, quem é o apelado, o embargante, o embargado, o recipiente, o excepto, de acordo com a sua peça processual. E agora a medida liminar, você tem que analisar todos os detalhes da sua peça processual. Há o pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo? Há alguma tutela de urgência? Suspensão do crédito tributário? E você tem que analisar todos os aspectos inerentes à peça processual que você está manuseando.
E o próximo passo, portanto, daí é você tem que colher do enunciado os fatos relevantes para que depois você consiga fundamentar, que você apresente toda a fundamentação jurídica que embasa o seu pedido. E claro, o pedido aí é inerente também à sua peça processual. Com uma apelação, você quer reformar a sentença. Com uma impugnação, você quer desconstituir o crédito tributário. E o encerramento, também inerente à peça processual. No mandado de segurança, por exemplo, você tem alguns detalhes. Na apelação, você tem outros detalhes. Cada peça processual tem as suas peculiaridades. E é importante, quando você monte o esqueleto da sua peça processual, você conheça todos eles e manuseie o seu material de apoio que contém todas essas informações. Então vamos ao primeiro tópico, ao endereçamento. E no mandado de segurança, o foro competente é sempre o do domicílio funcional da autoridade coatora. E a autoridade coatora não é aquele que produz a legislação, mas sim quem executa, é aquele fiscal, é aquela autoridade fazendária que vai violar seu direito ou que já violou o seu direito, e não aquele que cumpre a norma geral. Como, por exemplo, se temos uma legislação que prescreve um tributo inconstitucional, não é o legislador a autoridade coatora. A autoridade coatora é o fiscal que tem que cumprir a partir do seu dever vinculado ao cumprimento da legislação. Então, em se tratando de tributos municipais, vamos lá. Se tratando de autoridade coatora municipal, o direcionamento à autoridade coatora é o secretário do Departamento de Finanças e Rendas mobiliárias ou imobiliárias, a depender da característica do tributo. O ITBI e o IPTU são tributos imobiliários, então, secretário do Departamento de Finanças e Rendas imobiliárias. Aí nós trocamos aqui por mobiliárias caso estivermos discutindo uma taxa ou o ISS. Em se tratando de tributos estaduais, autoridade coatora estadual, delegado da Delegacia da Receita Estadual ou chefe de arrecadação da Delegacia da Receita Estadual. E se estivermos questionando, por exemplo, o IPI, nosso endereçamento é a Justiça Federal e a autoridade coatora, a autoridade impetrada, é o delegado da Delegacia da Receita Federal ou chefe de arrecadação da Delegacia da Receita Federal. Mas, Rodrigo, o tributo, então, questionado nessa ação é o IPVA. Eu direciono à Justiça Estadual, eu direciono à Vara da Fazenda Pública Estadual? E a resposta aqui é não. Porque nesse caso temos uma pequena peculiaridade, que a parte envolvida são os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos. E o Correio é uma empresa pública federal. Então, neste caso, como temos o interesse da União envolvido, o direcionamento é a União. O endereçamento é a Justiça Federal, que processa as causas que tenham por interesse a União. Então, vamos agora à qualificação. Entendido quem é a autoridade coatora, entendido onde endereçamos a nossa petição, vamos agora à qualificação. E aqui também, bem simples, você viu no enunciado que o polo ativo, quem vai ajuizar esse mandado de segurança é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e o polo passivo é o delegado da Delegacia da Receita Estadual, ele que é a autoridade coatora. É ele que está exigindo o IPVA dos Correios. Então, um outro pequeno detalhe é que no mandado de segurança você utiliza a expressão impetrante e impetrado. E nesta prova especificamente foi considerado somente o mandado de segurança, porque muitas provas aceitam ação declaratória em mandado de segurança, anulatória em mandado de segurança ou até mesmo a repetição de um débito. Nesta especificamente que estamos resolvendo, somente foi admitido o mandado de segurança. Então, entendido o endereçamento, entendido as expressões que nós vamos utilizar na nossa peça processual, vamos agora ao endereço e à qualificação. Como fazer isso na prática? Então, apesar de estarmos discutindo a incidência do IPVA, que é um imposto estadual, a nossa ação é direcionada à Justiça Federal, porque tem o interesse da União envolvido, de uma empresa pública federal. Então, vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da, Vara Civil Federal da subseção de, Seção Judiciária do Estado de, Então, olha a importância que o seu exame de ordem deu à identificação do endereçamento. Só que você já pontuava 0,5. Empresa daí agora com a qualificação, aquele preâmbulo que você já viu conosco aqui no Prova da Ordem. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica de direito público, CNPJ, rua, bairro, cidade, estado, CEP, endereço, vem respeitosamente perante Vossa Excelência por meio de seu advogado, você, futuro advogado, por meio de seu advogado abaixo assinado, procuração anexa, com escritório, rua, bairro, cidade, estado, CEP,
e aqui você também já ganhou mais 0,1. E com o fundamento, apesar disso não ter sido contemplado no seu exame de ordem, nesse que nós estamos resolvendo, é muito importante que você fundamente com o dispositivo correto. E a fundamentação do mandado de segurança é o artigo 5º, inciso 69, e a lei do mandado de segurança. Em fato dos atos praticados e que serão praticados, enfim, aí é aquela qualificação novamente da autoridade coatora que exige o IPVA. E aqui você já ganhou mais 0,1. Você só no preâmbulo da sua peça processual, você que está cursando conosco aqui já tirou 0,7. Então, vamos agora aos fatos e aos fundamentos. E na parte dos fatos, você descreve a situação narrada pelo enunciado do seu exame de ordem. É muito importante que você observe a narrativa do enunciado e apresente a síntese dos fatos a partir da perspectiva do seu cliente. E após apresentar os fatos, é muito importante que você faça um elo com a fundamentação jurídica. Então, quais são os fatos e quais são os fundamentos? É muito importante que você já tenha isso estruturado. E o próximo passo é identificar, de acordo com a peça processual que você está realizando, quais são as peculiaridades. Existe alguma tutela de urgência, alguma liminar, algum pedido em si que seja referente à peça processual que você está manuseando? Então, você está denunciando essa informação. Então vamos à nossa prova. Sabendo-se que a referida empresa pretende viabilizar demanda judicial para a defesa de seus interesses, uma vez que não houve oferecimento de defesa administrativa em tempo hábil. Essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque se houve a constituição do crédito tributário e você não impugnou esse lançamento, o crédito pode estar com a exigibilidade ativa, ele pode ser executado, você pode ter seus bens penhorados, você pode sofrer uma constrição patrimonial. E você não quer isso. Então o que você tem que pedir aqui é que o crédito seja suspenso a partir dos requisitos, e aí como estamos diante do mandado de segurança, são aqueles do artigo 7º, por inciso 3, da lei do mandado de segurança, que é a relevância dos fundamentos jurídicos e o risco de ineficácia do provimento final. E aqui também você não precisa entrar em grandes discussões sobre a natureza antecipatória ou cautelar. O que você precisa demonstrar aqui é a plausibilidade do direito e a necessidade de proteção imediata desse direito que você acabou de fundamentar. Então, veja, o que você quer aqui é suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso foi contemplado pelo seu exame de ordem. Então, vamos agora, feito o preâmbulo, identificado a relevância da medida liminar para a nossa peça processual, vamos agora aos fatos. E aqui também é muito simples, você coloca os fatos narrados pela perspectiva do seu cliente, de maneira simplificada. A nossa ideia aqui é simplificar. Então, a impetrante é uma entidade que presta serviços essenciais a toda a população em caráter de monopólio, razão pela qual possui imunidade tributária. No entanto, apesar de ser imune aos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços, o fisco estadual lançou o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, sobre a frota de veículos da impetrante. E assim, por não concordar com a exigência do imposto, o impetrante não realizou o pagamento, pois, em seu entendimento, não é contribuinte do IPVA. Simples. Existe uma chance de o examinador nem dar muita importância para o seu enunciado, para a narrativa dos seus fatos. Então você colhe do enunciado aquilo que é relevante, você informa aqui que você entende que você é imune, você informa que você não concorda e que é por isso que você está ajuizando, que você está impetrando o mandado de segurança. Então, apresentados os fatos, o próximo ponto então é a tempestividade e o cabimento, como nós sempre vimos aqui no Prova da Ordem. E a tempestividade do mandado de segurança, você já viu, é de 120 dias a partir da ciência do ato coator. Então você informa isso para o seu examinador. A ideia aqui é informar ao examinador o seguinte: você não está conversando com o juiz, você está conversando com o examinador do exame da ordem. Então, tempestividade. Conforme pode ser visualizado na documentação anexa, porque você possui a prova pré-constituída, entre a data da notificação do lançamento tributário até o presente momento, consumaram-se 90 dias. Se está no enunciado, você informa somente isso para o seu examinador. E assim, como não se passaram 120 dias, previsto pelo artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança e pela súmula 632 do STF, o mandado de segurança é tempestivo. Você informa para o examinador duas coisas. A primeira, qual é a hipótese, e depois qual é a fundamentação.
A hipótese é que não se consumaram 90 dias, e a fundamentação é que a lei prevê 120, portanto, é cabível, é tempestivo. E o cabimento, que nos termos do artigo 5º, inciso 69 da Constituição, será concedido mandado de segurança, e aqui é aquela redação da Constituição. Então, no caso, por se tratar de lançamento do IPVA efetuado pela administração fazendária estadual, incidente sobre os novos veículos de sua frota, há violação ao direito líquido e certo à imunidade tributária do impetrante. Novamente, você apresenta o porquê é cabível o mandado de segurança. Então agora vamos ao núcleo da nossa peça processual, onde se encontram os pontos mais importantes para a sua prova, a fundamentação jurídica. E aqui você já entendeu qual é o nosso pedido. O que nós queremos com o mandado de segurança é o reconhecimento ao direito líquido e certo da imunidade. Nós queremos que a imunidade recíproca seja reconhecida, aquela imunidade que veda que os entes federados cobrem impostos uns dos outros. Então, como fazer isso na nossa peça? Iniciamos com a abertura de um tópico voltado à imunidade tributária, que nossa fundamentação gravita em torno deste argumento, a imunidade tributária. Destacamos aqui os dispositivos e vamos iniciar agora a nossa narrativa. Conforme previsão do artigo 21, inciso 10 da Constituição, a impetrante, empresa de correios e telégrafos, presta serviço de público postal, de natureza obrigatória e exclusiva, de competência da União. A imunidade recíproca dos impostos, prevista pelo artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, veda que os entes federados instituam impostos sobre em renda, patrimônio e serviços uns dos outros. E aqui você já informou para o examinador. Examinador, eu sei a regra geral, eu conheço a imunidade recíproca. Mas não só isso. Eu sei que, de acordo com o artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, essa imunidade não se aplica aos casos em que ocorra pagamento de tarifas pelo usuário, bem como prejuízo à concorrência privada. Eu sei isso, examinador. No entanto, pela previsão do artigo 150, parágrafo 2º, a imunidade recíproca contempla as autarquias e fundações mantidas pelo poder público. Então, aqui você já conseguiu mais um ponto, mas você continua a sua fundamentação. Você estudou toda a nossa base, você tem o nosso material de apoio e você sabe que a imunidade recíproca tem mais alguns detalhes. Então, nesse sentido, o STF já afirmou entendimento de que se aplica a imunidade recíproca às empresas públicas prestadoras de serviço público, situação que se enquadra em impetrante, porquanto seus serviços são prestados em caráter de monopólio, não visam lucro e são de competência da União. Assim, a partir de uma leitura do artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, em conjunto com seu parágrafo 2º, conclui-se que a imunidade recíproca é aplicável ao impetrante e que, portanto, a restrição estabelecida no parágrafo 3º do artigo 150 não é, pois a cobrança do preço visa apenas a remuneração dos serviços e não a obtenção do lucro. E não se aplica também a previsão do artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, que dispõe que as empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de benefícios fiscais não extensivos ao poder público. Isso porque a impetrante atua em monopólio, prestando serviço público postal de natureza obrigatória e exclusiva, de competência da União. Então, por tudo que foi exposto, aqui veja, você informa ao examinador que você conhece a regra geral e todos os detalhes desta regra geral e você informa por que essa regra se aplica ou não se aplica ao seu caso. Então, a nossa fundamentação gravita em torno do reconhecimento da imunidade e nós apresentamos ao examinador todos os fundamentos aplicáveis à imunidade e, em seguida, nós informamos que todas as restrições à aplicação da imunidade não se aplicam. Por quê? Porque nós prestamos um serviço de natureza obrigatória, postal e exclusiva de competência da União. Não se aplica, portanto, a restrição do artigo 173. Então, por tudo que foi exposto, demonstrado que as disposições dos artigos 150, parágrafo 3º, 173, parágrafo 2º da Constituição são inaplicáveis ao impetrante, requer o reconhecimento da imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A, acumulado com o artigo 150, parágrafo 2º, e, consequentemente, você quer que seja desconstituído aquele lançamento tributário. Você quer a anulação do IPVA lançado pela autoridade impetrada.
E aqui você já tem 2.9. Falta, portanto, 2.1. Vamos a eles. Nós vimos aqui que nós temos agora um pedido de liminar. Vamos ver como formular. E aqui também não é diferente. Nós informamos ao examinador que conhecemos a regra geral e que essa regra se aplica. A regra da medida liminar é aquela prevista no artigo 7º, no inciso 3 da Lei do Mandado de Segurança. Então, nós informamos aqui que conhecemos os dois requisitos, que são fumus boniuris e o periculum in mora, e nós informamos também que todos os fatos estão inequivocamente provados com os documentos anexos. Assim, considerando-se a ilegalidade do IPVA e os potenciais prejuízos que serão causados ao impetrante, deve ser concedida a medida liminar, pois a fumaça do bom direito e o perigo da demora estão presentes no presente caso. Então, e agora só fazemos uma menção ao porquê que esses requisitos estão presentes, de forma muito breve. No exame de ordem, nós não devemos nos estender. Vamos evitar aquilo que é desnecessário. Então, a fumaça do bom direito, que é basicamente a plausibilidade do seu pedido, está demonstrada pelos fundamentos colacionados no tópico anterior, que embasam o direito do impetrante de usufruir a imunidade tributária prevista pelos artigos que nós acabamos de mencionar. E o perigo da demora decorre do fato de que a exigibilidade do crédito tributário poderá acarretar danos irreparáveis ao impetrante, pois o crédito tributário pode ser inscrito em dívida ativa e executado, e você não quer que isso aconteça. Então, é necessário que a exigibilidade do crédito tributário seja concedida nessa ação. E qual é o fundamento? O fundamento é o artigo 151, inciso 4 do CTN, assim como do artigo 7º, inciso 3 da Lei do Mandado de Segurança. E o que você requer aqui é uma medida liminar, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito, para que a empresa que você representa, os Correios, não sofram nenhum tipo de constrição patrimonial. Então, feitos os pedidos, feita a liminar, vamos agora ver como formular o fechamento da nossa peça. Aquela parte em que nós realizamos os pedidos. Vamos lá. E mais uma vez, lembrando, nós temos que saber o que nós queremos com a nossa peça processual. No mandado de segurança, o que nós queremos é a concessão da segurança. Nós queremos resguardar um direito líquido e certo. Então, nós queremos que seja reconhecido o nosso direito líquido e certo a não pagar o IPVA, que seja declarado que nós temos direito à imunidade tributária. Então, como concatenar esses pedidos no mandado de segurança? Começamos pela medida liminar, uma vez que presentes os requisitos que nós acabamos de ver, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso 4 do CTN. Mas não é só. No mandado de segurança, nós temos que notificar a autoridade coatora. O impetrado tem que ser notificado para que ele preste informações. E o nosso pedido é esse. Então, a notificação da autoridade coatora para apresentar suas informações conforme dispõe o artigo 7º, inciso 1 da Lei do Mandado de Segurança. E nós queremos também a ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Isso quer também que o órgão, o Estado que tem competência para instituir o IPVA, seja notificado de que você impetrou um mandado de segurança contra ele. Com cópia da inicial, para que, caso queira, ingresse no feito. E aqui você observa a disposição do artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança. E a intimação do Ministério Público. Em se tratando do mandado de segurança, você sempre tem a manifestação, o Ministério Público opina no seu mandado de segurança, ele apresenta um parecer. Então, você intima o Ministério Público também. E no final, o seu pedido. É isso que você quer com o mandado de segurança. Que seja concedida a segurança a fim de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante e anular, cancelar, extinguir o lançamento tributário. Eu coloquei as 3 expressões aqui que foram admitidas pelo exame de ordem. E aqui você consegue mais um ponto. E ao final, você quer a condenação da impetrada a pagamento de custas judiciais. E você deve estar pensando, você que fez as provas conosco aqui no Prova da Ordem, você viu, Rodrigo, você esqueceu sucumbência? Não, pessoal, não, mandado de segurança não tem ônus sucumbencial. Então, o nosso pedido aqui é somente o pagamento das custas. Tem o pagamento de custas, mas não tem o pagamento de sucumbência. Então, entendido quais são os pedidos que devem ser formulados no mandado de segurança, vamos ao fechamento. E você que está conosco aqui no Prova da Ordem, você já está cansado do fechamento, você já fez muitas vezes. Então, você lembra, né? Dá-se a causa, o valor de, nesses termos, pede deferimento, né? Advogado, OAB, local, data, tudo aquilo você já viu muitas vezes. Então, mais uma vez, vamos relembrar aqui. Dá-se a causa, o valor de,
é que você acabou de tirar nota máxima na prova. Todos os pontos possíveis você acabou de realizar. Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Lembrando mais uma vez, você não coloca o seu nome, você não insere o número da sua carteira da ordem, até porque você ainda não tem. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos continuar forte nos estudos e até a próxima. Valeu!